privilégio servir ao Senhor e a razão de nossa vida é exatamente essa, né? Louvar a Deus, adorar a Deus. Esse aí é o propósito da sua vida, irmã? Irmã, louvar a Deus? Ok, é o meu também, né? Só rapidinho para que você não fique pensando, para que você fique focado no que eu vou falar hoje. Eu tive cirurgia na quarta, meu dedo, né? Eu tinha eles chamam gatilho, ficou assim por um tempo travado e fez cirurgia, já graças a Deus tá tudo certo, ok, irmãos? Bom, enquanto eu preparava a mensagem de hoje, durante a semana, eu assisti um vídeo no YouTube de um pregador evangelista que eu gosto muito. Eu chamo ele de o Paulo moderno. O nome dele é Ray Comfort. Ele mora na Califórnia e no vídeo que eu assisti ele estava falando que em várias cidades dos Estados Unidos tem billboards, vocês chamam outdoors, né? Gigantes com mensagens como esse que eu vou falar para vocês. Imagina todos os carros passando pela rodovia, pelos boulevards, freeways, o que seja, lendo o seguinte: Jesus não é Deus. A Escritura diz que Jesus não existiu no céu. Você pode imaginar isso? Nós estamos louvando a Deus, adorando a Deus, é nossa razão de viver e aquelas pessoas que não têm entendimento leem uma coisa assim e pensam, ok, Jesus não é Deus, não merece adoração, não merece glória, continuamos com nossa vida. Então, muitos grupos modernos se levantando para refutar a deidade, a divinidade de Deus. E esse grupo, só se você quer aprender um pouquinho, porque é bom saber com que estamos lutando, né? A seita se chama, como se chama? A última chance do mundo. Imagina. A última chance do mundo, ou seja, a pessoa está assim, Jesus não é Deus, peraí, mas qual é minha última chance? Deixa eu procurar, e eles pensam ser endotrinados, como há muitas seitas no dia de hoje. Não é incrível isso, irmão? Então, deixa eu ler o que a Bíblia fala de Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 15, diz assim de Jesus. Irmãos, eu vou citar várias passagens da Bíblia, então você pode anotar para se você se focar, porque vão ser várias passagens da Bíblia. Bom, Colossenses 1,15 diz assim de Jesus: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível. Deus é espírito, Deus é invisível, mas Jesus é a imagem de Deus. E essa palavra primogênito, no grego, em verdade significa supremo, ou seja, máxima autoridade, supremo, herdeiro, falam assim, herdeiro, ok? E é bom ter isso em mente, né? Que Jesus é a imagem exata do Deus invisível. Ok, e a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio, ou seja, existiu, veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, irmãos, o espírito do anticristo
está hoje no mundo e está como ativo, está trabalhando. Então, essas seitas colocam tempo, esforço, recursos, serviços para refutar tudo que tem que ver com Deus, para negar a divindade de Deus. Mas já parou para pensar isso? Tempo, esforço, recursos, serviço, é impressionante, e essa é nossa realidade. Dá para entender, irmãos? Deixa eu colocar os óculos rapidinho. Bom, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, João estava exiliado pelo testemunho de Jesus Cristo. E ele recebe visões, né? A mensagem do anjo, de parte de Deus. Eles recebem as visões do livro do Apocalipse. E vamos estar em Apocalipse já em breve, no capítulo 22. Você pode abrir sua Bíblia ali. E João recebe essas visões. Ele vê no capítulo 21 um novo céu, e capítulo 22 um novo céu, uma nova terra, a cidade santa de Jerusalém, a nova Jerusalém descendo, que desce do céu. E vamos a ler agora mesmo que vamos habitar com Deus. Aqueles que servem a Deus vão habitar com Deus. Deus com nós e nós com Deus. É uma bênção, sinceramente, o livro do Apocalipse para nós, mas hoje eu vou me focar no versículo 8 e 9 do capítulo 22, mas vamos a ler esses versículos. Como já falei, eu vou me focar no versículo 8 e 9 do capítulo 22, para falar em particular da frase que diz assim: adora a Deus, adore a Deus. Adora a Deus. Para isso vamos estudar o nome de Deus, além de outras passagens na Escritura. Mais uma vez, adora a Deus, e para isso vamos estudar o nome de Deus, além de outras passagens na Escritura. Então, se pode ler comigo Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 9. Esse é João falando. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, postrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me o anjo: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai do céu, pela sua fidelidade e seu amor leal.
Nos ajuda, Pai, a nos focar, Senhor, que o propósito de nossas vidas seja te louvar, te adorar, te amar, Deus do universo, Rei do universo. E só o Senhor merece a glória, a honra, o império, as potestades, os principados, Senhor. Só o Senhor nos ajuda a viver para Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Rapidamente, no versículo 3 de Apocalipse 22, fala o seguinte, na segunda parte: e que nela, na cidade, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, nós vemos essa comunhão de Deus e o Cordeiro, né? Essa intimidade, essa comunhão, esse relacionamento. E interessante que João está vendo que os servos do Senhor, está vendo para o futuro, que os servos do Senhor servirão Ele. Ou seja, nós estamos servindo agora e o futuro que é a mesma coisa, louvar a Deus, adorar a Deus e servir ao Senhor. E no versículo 5 diz o seguinte: e reinarão para todo e sempre. Então, pode ter isso em mente, adorar e servir, e reinaremos com Deus e o Cordeiro para sempre. Mas, como eu falei, o foco é versículo 8 e 9. O anjo estava mostrando isso para João. João experimentou uma coisa que poucos têm experimentado: um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém descendo. Então imagina tudo isso que está acontecendo com ele. Não é para julgar a João, porque não sei como seria a nossa experiência em algo similar, com uma situação similar. Mas o anjo fala para ele: não faz isso, não faz isso. Adora a Deus. Adora a Deus. E é para isso que somos chamados, né? Louvar, adorar a Deus. Como? Com nossa mente, com nossa alma, com nosso ser, com todas as nossas forças. Agora, dessa cena, o mais lindo de todo, eu acho, é que nós vamos ver face a face a Deus. Vamos ver seu rosto. Não é uma coisa maravilhosa isso? É incrível. Deus habitando com nós e nós habitando com Deus. Uma coisa maravilhosa. Bom, mas esse é um anjo que falou: não pode me louvar, só Deus merece adoração e louvor. Mas eu vou falar agora de outro anjo. E esse outro anjo se estava esperando glória e honra, e queria louvor, e queria adoração. E obviamente você sabe de que estou falando. E isso está em Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 11. Mateus 4. E diz o seguinte: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe a Jesus, né? Tudo isto te darei, se postrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. E Jesus acaba de falar com eles que só Deus você deve servir. E agora os anjos estão servindo quem? A Jesus. Então, o diabo, ele usou essa estratégia, essa tática com Jesus mesmo, com Deus mesmo. Ele estava procurando a adoração de Jesus. Ou seja, um ser criado, um ser criado, o diabo estava procurando a adoração do Criador, do Criador de todas as coisas. Mas ele está usando o quê? As coisas físicas do mundo. Mas você acha que o inimigo já mudou de tática ou estratégia? Se ele se tentou isso com o Senhor, você acha que não vai tentar a mesma coisa com os servos?
Ele não vai oferecer todas essas coisas que conseguimos ver, aquilo, a matéria, o físico, todas essas coisas. É a mesma tática, é a mesma estratégia, não muda nada. Então, só servimos a Deus. Somente servimos a Deus. Então, quero hoje me focar nas palavras do primeiro anjo. As palavras de adorar a Deus. E João, com muita coragem, deixou registrados para nosso benefício. Eu acho que é de valentes, né? João fez isso, que não devia ter feito, mas ele deixou registrado. João deixou registrado para nós ler e ser bem-aventurados, ser felizes, ser bem-aventurados, porque se nós lemos e guardamos essa palavra, somos felizes, somos bem-aventurados. E João, ele se assegurou, bom, não se assegura se é assim, mas ele com certeza pensou, eu vou deixar isso para a bênção de meus irmãos. Então João, o anjo falou, adore a Deus. Irmãos, o título da mensagem de hoje, acho que você já sabe qual é, né? Adore a Deus. Adore a Deus. Nada nem ninguém merece o lugar de Deus. Toda a glória e adoração a Deus. A glória pertence somente a Deus, sendo Ele o único digno de toda adoração e louvor. E Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz o seguinte: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos a ler Isaías 42, 8. E ali entendemos que Deus fala assim: não darei minha glória a ninguém. Então, vamos ler Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Irmão, então, aí ele fala, eu sou o Senhor, este é o meu nome. E qual é o nome? É isso, eu sou. E vamos aprender disso hoje, em breve. Então, vamos falar um pouco dos nomes pessoais em hebraico e depois do nome de Deus. E depois disso, eu vou voltar a falar um pouco de Isaías 42, 8. Então, fique comigo, irmão, preste um pouquinho de atenção, anota os versos, depois você pode estudar, mas começando, falando dos nomes em hebraico e o nome de Deus. Na Bíblia, os nomes não são etiquetas, são testemunhas, ok? E frequentemente descrevem a ação de Deus em uma vida ou através de uma vida. Então os nomes em hebraico têm função de verbo. Ação que mostra seu significado. Por exemplo, Adão, formado da terra, criação. Noé, descanso, conforto. Abraão, pai de muitos, multiplicação. Isaac está rindo agora. Isaac significa rir. Jacó, suplantar, lutar. E depois de lutar, Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Governado por Deus. Ou seja, Deus governa. Sua vida, minha vida, Israel. Moisés, retirado das águas. E o povo também foi retirado do Egito. Joshua. Yahweh é salvação. Yehoshua, quando é cumprido, abreviado Joshua, significa Yahweh é salvação. E quem salva? Jesus. Yahweh é salvação.
e o nome de Deus. Então, sabe que os judeus têm um versículo que é um versículo maravilhoso no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e eles chamam esse versículo de Shema. Que Shema significa ouça, escute, ouça. Então eles falam Shema de Israel, ouça Israel. Eu vou ler o verso primeiro e vou explicar um pouquinho enquanto a esse nome. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é só um. Amem o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Tá certo? Agora, em hebraico, você tem que entender uma coisa: os judeus têm muita reverência pelo nome de Deus, muita reverência. E quando eles se referem ao nome de Deus, em verdade eles falam, sabe como? Adonai. E o que significa Adonai? Adonai significa Senhor. Mas o verso no hebraico se escuta assim, escuta. Como eles falam, né, os hebraicos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Echad. Mas em verdade, esse Adonai, eles mudam esse nome, eles colocam Adonai, mas o nome é Yahweh. Bom, a pronúncia exata não sabemos, né? Jeová, Javé, mas é Yahweh. Outra coisa interessante é que ao final ele fala Yahweh é um. Yahweh é só um. E eles têm duas palavras para um, ok? E tem a palavra em hebraico, tem a palavra Echad e tem a palavra Yashid. E tem a palavra Yashid. Yashid significa apenas, solitário. Exemplo, único filho. A palavra Echad significa unidade composta. Tipo uma família, né? Uma família. Outro exemplo seria um cacho de uvas. Essa é uma unidade composta. Então, aqui no verso, eles usam essa palavra que se usa, Echad, uma unidade composta. Faz sentido o que estou falando, irmãos? Agora, bem no começo, Israel conhecia a Deus como Elohim, o Deus da criação, o Deus poderoso, o Deus da criação. E um exemplo está em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Diz: Deus, Elohim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é interessante isso? Elohim está falando façamos. Façamos. Não é plural isso? É plural. Com quem está falando ele? Bom, façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois, Israel conhecia a Deus como El Shaddai, Todo-Poderoso, Deus de promessas. E você pode ler o versículo em casa, Gênesis capítulo 17, versículo de 1 a 8. Mas esse versículo ali, Deus, ele promete tornar Abraão extremamente frutífero, multiplicar seus descendentes, torná-lo o pai de muitas nações e dar-lhe a terra de Canaã. Então, Deus era conhecido por Israel como Elohim, El Shaddai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas uma coisa que eu encontrei muito interessante, sinceramente. Pela primeira vez, na palavra,
o nome Yahweh aparece em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 7. E o versículo 2 diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus, no dia em que Yahweh, Elohim, faz a terra e os céus. Ou seja, aí estão juntos Yahweh e Elohim. Senhor, né? Adonai, Yahweh, Deus, Elohim, fez a terra e o céu. No versículo 7 de capítulo 12 de Gênesis, lembra que Deus anteriormente tinha falado, façamos o homem à nossa imagem. Olha o versículo 7. E formou Yahweh, Elohim, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa combinação, Yahweh, Elohim, essa combinação destaca que o Deus da criação, Elohim, é também o Deus relacional, Yahweh, que forma intimamente a humanidade. Mas, ainda que apareça em Gênesis 2 o nome Yahweh, Israel ainda não conhecia perfeitamente a Deus como Yahweh. Não conhecia perfeitamente. Como eu sei isso? Porque na Bíblia, em Êxodo capítulo 6, versículo 2 ao 3, Deus fala e diz o seguinte: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, eu sou Yahweh, e eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi perfeitamente conhecido. Ou seja, eles sabiam que nome, eles tinham escutado o nome, mas não tinham essa experiência, esse relacionamento, não sabiam perfeitamente de Yahweh como Deus. Dá para entender, irmãos? Então, esse versículo marca a transição onde Deus, que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, revela a Moisés seu nome pessoal, Yahweh, indicando a fidelidade, a aliança e a redenção iminente do povo no Egito. Então, Yahweh, quando Deus se apresenta ao povo de Israel como Yahweh, e vamos a ler o versículo em Éxodo 3, nós vamos a dar conta que Deus estava falando: eu estou com você, eu estarei com você, eu tirarei do Egito, minhas promessas vão ser cumpridas. Isso é um Deus de relacionamento, intimidade. Deixa eu ler algo rapidinho, só para que estemos claros. Estamos falando de um só Deus, mas estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há um Deus, mas permanece nesse relacionamento dentro de si mesmo. Não apenas ele fingindo ser o Pai um dia e o Filho outro dia. Em vez disso, ele sendo na verdade Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, irmãos, vamos a ver com mais detalhe o caráter de Deus em Éxodo, capítulo 3, versículos 10 ao 15. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 10 ao 15. Então, aqui é exatamente quando Deus dá se conhecer perfeitamente a Moisés e depois ao povo como Yahweh. Bom, pode ler comigo? Éxodo 3.
Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou, ou eu sou quem eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus, Yahweh, Eloheinu, ou seja, Deus, vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Esse Yahweh representa a eternidade, desde sempre e para sempre. Eu sou. Em hebreu eles falam Ehie Asher Ehie. Eu sou quem eu sou. Deus não pode falar assim: eu sou, tipo para comparar a Deus, né? Eu sou aquilo, eu sou isto. Não, Deus tem que se comparar com Ele mesmo. Deus igual Deus. Dá para entender? Deus é Deus, não pode comparar com outra coisa. No versículo 12 de Éxodo 3, o Senhor fala... desculpa, antes de falar o que eu vou falar agora, preciso ler o seguinte. Em hebraico, os verbos são flexíveis, como os tempos, ou seja, tempo presente e futuro não são restringidos um pelo outro. Tempo presente e tempo futuro não são restringidos um pelo outro. No versículo 12 de Éxodo 3, Deus fala assim: eu serei contigo. No versículo 14, eu sou o que eu sou. Quando Mauri estava orando aqui, eu gostei que ele falou, falando de Deus, ele falou que Ele fez, Ele faz e Ele fará. Ele falou assim, né, Mauri? Deus fez, Ele faz e Ele fará. Tipo, presente, passado, presente e futuro. Esse é nosso Deus, é eterno, é autossuficiente, existente desde sempre. Esse é o Deus que nós servimos. Então, Ele pode ser... Você tem uma situação hoje, Ele é com você hoje. Você não sabe o que está por vir amanhã, mas Deus sabe. E Ele já está lá, está aqui, e esteve lá anteriormente também. É impressionante a mente de Deus, esse Deus que nós servimos e adoramos. Ele é Deus e Ele será. E aqui Ele mostra seu caráter. Ele estará presente. Ele está presente com você. Ele tem um relacionamento com você e comigo. Ele está presente e Ele age consistentemente e fielmente. Então, quando Deus fala de si mesmo, Ele fala assim: eu sou. Eu sou quem eu sou. E quando o povo fala de Ele, fala de Deus, ele fala Yahweh. Ele é. Ele será. E não é assim, irmão. Deus estava falando com Moisés, falando: eu vou contigo, e eu vou fazer, eu vou tirar você do Egito. Mas nós estamos lendo recentemente Apocalipse, João vendo o futuro,
vendo o que nós que servimos e louvamos e amamos a Deus, estamos esperando louvar a Deus na nova Jerusalém que desce do céu e Deus habita conosco aqui na terra. Isso vai além do meu entendimento, ok? Não podemos figurar a Deus, mas através de seu Espírito tentamos entender esse Deus que nós louvamos e servimos. Então, por exemplo, quando Deus fala de si mesmo, Ele fala assim: eu reino, eu reinarei. E quando o povo de Israel fala sobre Deus, fala assim: Ele reina, Ele reinará. Dá para entender? Eu sou Yahweh, o Jeová. Então, voltando a Isaías 42, Isaías capítulo 42, já com um pouquinho mais de entendimento passado no que limos agora. Isaías 42 se lê assim: eu sou Yahweh, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Dá para entender, irmãos? Eu sou Yahweh, diz a Escritura. Uma linha marcada na areia. Um Deus, um nome, uma glória, nenhum rival. É certo essa palavra? Rival. Nenhum rival. Pode ir comigo a João, capítulo 17, versículo 3. E vemos que Jesus compartilha a glória de Deus. Ou seja, Ele não é outro. Porque Deus fala que não vai compartilhar seu louvor, sua adoração com ninguém. Mas aqui vemos a Jesus, a Escritura falando de Jesus. E Ele fala assim, no versículo 5: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus é Deus, é Deus da eternidade. Antes do mundo existir, Jesus estava lá. Ele recebeu glória, recebeu adoração. E se você vai comigo a Mateus capítulo 14, versículo 33, Jesus recebe adoração. Lembra quando Jesus acalmou o vento? O versículo diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. João capítulo 9, versículo 35 e 38, lembra também aquele cego que Deus curou? Diz assim, versículo 35: Jesus o viu que o tinham expulsado, e encontrado-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E o cego, ele disse: creio, Senhor, e adorou. Então Jesus recebeu toda a glória, recebeu adoração. E merece toda a glória, merece toda a adoração, toda a honra. Antigo Testamento, Isaías capítulo 43, versículo 10 e 13. Deus falando para Israel: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibas, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo.
olha, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Jesus não foi formado, ok? Jesus não foi criado. Jesus é eternamente Deus. Mais uma vez, versículo 11. Eu sou Yahweh, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes de que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo. Eu, quem o impedirá? Então, outra linha marcada na areia. Por quê? Porque aqui o que está falando o Senhor é o seguinte: fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador. Ou seja, Elohim, Yahweh está falando, fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 10 e 11 proclama que somente Yahweh é o Deus eterno e autoexistente e único Salvador. E essa identidade divina é posteriormente revelada plenamente nas declarações de Jesus, quando ele fala, eu sou. Quando ele fala, eu sou. Isaías 44, 6 diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quando Jesus aparece a João, Jesus fala assim, começa João falando: e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Isso tudo aquilo que Deus está falando no Antigo Testamento, Jesus fala. Ele fala essas coisas. E lembre-se que estávamos falando que o Senhor, que Deus fala que só Ele é salvação, certo? Ele fala, só eu sou salvação. Não tem outro, sou eu. E não há outro Deus formado antes de mim. Só eu sou Deus. Não sei se é Atos, não tenho a referência escrita aqui, mas é Atos. Fala assim, falando de Jesus: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, e qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, na Bíblia nós vemos Jesus usando esse eu sou, ok? Eu sou. E vamos ver duas diferentes coisas aqui. Jesus usando eu sou, e depois de o seu eu sou, ele usa o predicado, né? O predicado é tudo aquilo que depois do verbo, né? De sou. Mas em outra ocasião, ele usa eu sou, é uma frase tipo no absoluta, não tem predicado. Eu vou explicar. A primeira parte, Jesus usando eu sou com predicado, mas predicado. Por exemplo, Jesus fala: eu sou o pão da vida, não é assim? Eu sou o pão da vida. Em verdade, o pão verdadeiro que desceu do céu,
né? Também ele fala, eu sou a luz do mundo. Textos maravilhosos, passagens maravilhosos, que impactam e transformam nossas vidas, né? Ele fala também, eu sou a água que tira a sede. A única água que tira a sede para sempre. É aquele verso maravilhoso onde Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. Maravilhosas palavras de amor. Mas tudo o que está depois do verbo, já entendimos, é o predicado. Mas quando Jesus só fala eu sou, sem predicado, aí ele se está identificando com o Yahweh do Antigo Testamento. Porque normalmente o grego, a língua grega, espera um predicado. Eu sou o pão da vida, o predicado, né? Mas quando Jesus fala eu sou, parece inacabado, a menos que ele esteja fazendo uma afirmação teológica e deliberada. Então, eu sou como absoluto, Jesus se identifica com o eu sou do Éxodo e Isaías, eterno e contínuo. Vamos a ler uns quantos eu sou de Jesus no absoluto. Então, se pode ir comigo, por favor, a João capítulo 8, versículo 24. E Jesus disse assim, João capítulo 8, versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A passagem era João 8, versículo 24. Agora João 8, capítulo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo que... deixa eu ler o 28. João 8, 28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E o versículo que segue, eu acho que é aquele mais claro para entender como Jesus está usando eu sou. Tão claro que depois nós vamos ver o que fizeram os judeus quando Jesus falou eu sou. E diz assim o versículo, capítulo 8, versículo 58 e 59. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Foi quando falaram para Jesus, mas você não tem 50 anos e você está falando que antes de Abraão você é. Jesus não falou, antes de Abraão eu era. Ele está falando, antes de Abraão eu sou. Identificando-se com eu sou, que eles reconheciam como eu sou. Que quando Moisés chegou, o povo de Israel falou, eu sou, me enviou. E Jesus está falando aqui, eu sou. E o que fizeram os judeus? Versículo 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Os judeus entenderam que Jesus estava identificando com Yahweh de Éxodo 3, Isaías 42, e por isso queriam apedrejá-lo. Adore a Jesus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Infelizmente, Israel experimentou a glória de Deus, escutou Elohim, Yahweh, escutou Adonai, El Shaddai, tudo isso. Mas quando ele foi retirado de Egito,
Poxa, as primeiras coisas que Israel fez foi que adorar outros deuses. Não foi assim? Adorar outros deuses, tanto que no Éxodo, livro de Éxodo, capítulo 32, 7 e 9, disse o Senhor a Moisés, Éxodo, capítulo 32, versículos 7 e 9, vai, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiram da terra do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Irmãos, que nós nunca escutemos essas palavras vindo do Senhor, que nós somos um povo obstinado, chamados a louvar ao Senhor, chamados a adorar ao Senhor, chamados a não postrar-nos a nenhuma imagem, chamados a não postrar-nos a nenhum ídolo. Não importa se é anjo, não importa se é a coisa mais linda, maravilhosa em frente de você, você não se postra a nada nem ninguém. Não estou falando de arrogância, estou falando que Deus nos manda a fazer isso. É só um Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. E é esse que servimos. E que diz João capítulo 1? Que no princípio, não, vamos a ler para não cortar nada, porque tem que ser como está. Não quero cortar mas vocês sabem do que estou falando, né? No princípio. Podem ir comigo, por favor? João 1:1. João 1:1. E João, a quem foi dado a visão do Apocalipse, e que escreve essa carta aqui também, ele sabe do Shema de Israel, ouça Israel, Deus, nosso Deus é um. E aqui ele escreveu o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está seguindo, irmãos? Só que tem aquelas seitas, né? Que falam que em essa frase, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eles colocam um Deus, ou seja, um Deus pequenino, um Deus que não merece toda a glória e toda a honra. Então você pergunta para eles, e então, quantos deuses há? Quantos deuses existem? É só um Deus, e eles sabem que é só um Deus, mas não podem explicar. Então, eles pensam que Jesus foi criado, eles pensam que Jesus é um Deus pequenino, mas como é isso? Existe só um só Deus. E quando João, o apóstolo João escreveu essa carta, ele sabia do Shema de Israel. Ouça Israel. E fala de Yahweh Elohim, é só um. Nós adoramos um Deus em três pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, irmãos, Israel fez um ídolo físico e se postraram a ele. Só que hoje os ídolos podem ser físicos ou não. Nosso tempo se pode tornar em um ídolo. Eu tenho tempo para tudo, mas para Deus não tenho tempo. Nosso trabalho, peraí, é minha carreira, é meu futuro, é o futuro dos meus filhos, Deus pode esperar. Ídolo. Todos temos que comer, todos temos que trabalhar. E aquele que está sem trabalho, ainda aí temos que ter cuidado, porque isso se pode tornar um ídolo onde
onde está o Deus, ou não, sabe? Eu vou me focar em outras coisas, Deus não está me ajudando, eu vou focar em outra coisa, então. Eu vou aproveitar esse tempo para me postrar aqui. E o celular pode ser um ídolo? Fala, Senhor. Claro que sim. Claro que sim. Não sei você, mas assim como João, com muita ousadia, que ele falou, que deixou registrado que ele se postrou com um anjo. E você pode falar a mesma coisa com o celular? Eu posso. Eu já tive aqueles dias onde estou vendo, já sei que aconteceu na Venezuela, já sei que aconteceu em Estados Unidos, já sei que está acontecendo lá em Irã, já sei que está acontecendo em Honduras, no Brasil que está acontecendo, e já quando é hora de ir a dormir, Deus, meu Deus, e a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, quando eu vou ter esse tempo contigo? Quando eu vou falar contigo, meu Deus? Mas você vai dormir, né? Está pertinho aí a criança, o filho. E você fala, Senhor, ora para o meu filho. Cuida dele. Coloca um cerco de proteção ao redor dele. Mas nunca teve esse tempo com Deus. Cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. O celular, o trabalho, o tempo, os jogos, os prazeres. Muitas vezes somos como crianças grandes, nós. Meu filho, ele quer jogar o dia todo. E não tenho energia para isso, sinceramente. Esses pais que têm 2, 3, eu não sei como vocês fazem, sinceramente. Me tiro o chapéu, né? Sinceramente, quer jogar o dia todo, brincar, pular. Eu falo, peraí, papi. Mas tirou forças, né? E então é prazer para ele o dia todo, né? Comer, jogar, mas cuidado isso com nós também, que tudo seja só, peraí, vamos a desfrutar da vida, é só uma vida, vamos fazer e desfazer, e vamos fazer aquilo, isso e aquilo. Não, cuidado, Deus é nossa prioridade. Eu tenho que trabalhar com isso, obviamente Deus, a palavra fala para mim primeiro, mas espero que esteja falando com a sua vida também. Familiares, prazeres, a carreira, né? A política, celebridades, seguindo celebridades o dia todo. Você sabe todas as celebridades, quantos filhos tem, quantas filhas, que comem, que não comem, como viajam, se se casou, se divorciou. Irmão, fala, Senhor, né? É assim. E de Deus quanto sabemos? Eu tenho fome de Deus, eu quero conhecer mais dele, mas eu tenho que crescer, porque eu sou assim também, ser humano. Política. Irmãos, é ano de eleições este, né? Esse ano. Que isso não vá dividir a igreja de Jesus. Deus é Deus. A política não é Deus. A direita não é Deus. A esquerda não é Deus. Jesus é Deus. Pelo amor de Deus, não pode ser. Deus é todo-poderoso, Elohim, Adonai, El Shaddai, El Gibor, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Ele é Deus. Ele é o grande eu sou. Amém? Então, Deus é nosso propósito da vida. Adorar e servir a Deus é nosso propósito de vida. Nos espera esse novo céu, essa nova terra, essa cidade, essa santa Jerusalém que desce do céu, cais de ouro, ruas, né? Ruas de cais, espanhol, ruas de ouro, mar de cristal. As folhas do árvore para cura das nações. Eu admiro que João registrou que ele se adorou, que ele adorou um anjo. João que caminhou com Jesus, o apóstolo amado,
Também eu consigo enxergar a misericórdia e a graça de Deus com João. Mas também Ele tem graça e misericórdia com você, porque nós também muitas vezes nos prostramos e falhamos ao Senhor. Mas que isso não seja uma prática, tá? Que não seja uma prática. Eu sou pecador, irmãos. Eu preciso da graça de Deus todos os dias. Mas isso não significa que eu pratico. Nós nos deslizamos e Deus nos levanta. E nos levanta e nos mostra: eu sou o teu Deus. Então eu quero ter esse Espírito de Cristo. Eu quero ter a mente de Cristo. E eu vou fechar com este versículo que fala dessa mente e essa atitude de Jesus. E esse versículo é João capítulo 17, versículo 5, que faz ressonância, não sei se é a palavra, mas faz eco de Isaías e Êxodo. E diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Adore o Senhor, adore a Deus. Adore a Deus com toda a sua mente, com todas as suas forças, com toda a sua alma, e não importa a circunstância, isso vai passar. O único que não vai passar é a palavra de Deus, e Ele merece a glória e honra. Louvado seja o nome de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Amém, irmãos? Vou orar rapidinho, tá? Oh Deus bom e maravilhoso, aquele que foi, que é e que há de vir, o primeiro e o último, o Alfa e a Ômega. Te louvamos, te adoramos, te amamos, mereces a glória e a honra. Louvamos, Senhor, adoramos que o Senhor veio, mas está bem cedo de novo, Senhor. E tem promessas maravilhosas. E assim como resgatou Israel, o Senhor vai resgatar a sua igreja, seu povo, Israel de novo. Senhor, nos ajuda a te louvar e te adorar. E só a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.